Oi, gente. Hoje a gente vai ter a primeira monitoria do sistema locomotor, a primeira monitoria online, no caso. E o assunto que a gente vai abordar hoje é a osteologia, as generalidades, mais o esqueleto. Meu nome é Ellen, eu sou da turma 145, atualmente quarto período. E eu vou ficar com vocês durante essa monitoria. Vai ser uma monitoria um pouco densa. A gente vai ver o nome de todos os ossos de esqueleto hoje, além das generalidades. E não se desesperem, tá bom? Porque a gente vai ver os ossos individualmente ao longo do período e vocês vão ter tempo para decorar isso, então fiquem calmos, não surtem, tá bom? Vamos começar. Aqui a gente tem o índice, esses são os tópicos que a gente vai trabalhar: a classificação ou morfologia, a estrutura dos ossos, a função dos ossos e o esqueleto, como eu já tinha falado. Então, o corpo humano ele é formado por diversos sistemas. Aqui a gente tem, por exemplo, o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestório. Cada um desses sistemas ele vai ter uma função específica, vai ter seus componentes específicos. E com o nosso sistema locomotor não seria diferente, tá bom? A gente vai ver a função desse sistema mais para frente, mas aqui eu coloquei uma citação que tem na nossa apostila. Eu peguei essa aula de lá, que diz assim: os ossos eles são órgãos, assim como alavancas biológicas, de cor branca, duras e resistentes, de número e formas variáveis, que associados às cartilagens vão constituir o nosso esqueleto, tá bom? Classificação ou morfologia. Importante vocês decorarem esses termos assim, morfologia, topografia, porque na prova ela pode pôr uma peça lá e dizer, classifique esse osso quanto à sua morfologia. Aí você vai ter que saber diferenciar qual é a morfologia desse osso. E se você não souber o que significa, você fica meio perdido. Então, na morfologia, a gente vai levar em consideração as 3 dimensões: comprimento, largura e espessura, tá bom? O primeiro tipo são os ossos longos, e os ossos longos são aqueles onde o comprimento ele vai exceder a largura e a espessura. Ou seja, o comprimento ele é maior que a largura e a espessura. A gente vai encontrar esses ossos longos nos membros, e eles vão ser formados pela diáfise, que é o corpo, e pelas epífises, que são as extremidades. Entre o corpo e a extremidade, a gente vai ter o que a gente chama de cartilagem epifisária. O que é essa cartilagem epifisária? Ela vai ser uma zona de cartilagem hialina e ela vai ser responsável pelo crescimento do osso em comprimento, tá bom? No meio desse osso longo, a gente vai ter o que a gente chama de canal medular. Nesse canal medular vai passar justamente a medula óssea, né, que a gente já conhece. Aqui a gente tem um exemplo de um osso longo. Vocês podem ver aqui epífise proximal, a diáfise, que é o corpo, e a epífise distal. Ellen, proximal e distal, não lembro. Então, proximal é que fica mais perto da origem, distal fica mais longe. No caso dos ossos, por exemplo, a gente vai levar em consideração quem está mais perto da zona axial do esqueleto. Não sei se vocês lembram disso, eu vou detalhar mais pra frente, mas axial é a parte do tronco. Então, essa parte aqui fica mais perto do esqueleto axial, da origem do membro. Esse osso aqui, vou situar vocês, é o fêmur, tá bom? Então, vocês lembram que o fêmur ele fica na coxa? E essa parte aqui, ela vai ficar mais perto do osso do quadril, e essa parte aqui mais perto da perna. Tá bom? Eu coloquei aqui uma imagem real para vocês terem noção da diferença. Ó. Aqui a gente tem um desenho, aqui a imagem real, aqui a cabeça do fêmur, o corpo, no caso aqui, epífise proximal, diáfise, epífise distal, tá bom? Aqui é a vista anterior, a vista posterior. Os ossos largos. Nos ossos largos, a gente vai ter o comprimento e a largura sendo maiores que a espessura. Esses ossos largos eles vão constituir as cavidades orgânicas. E como
constituindo da cavidade orgânica, ele vai ter uma função de proteção do que está dentro dessa cavidade orgânica. Por exemplo, na cavidade craniana, a gente tem quem? O cérebro, um órgão importantíssimo, né? Na cavidade torácica, a gente vai ter pulmão, coração. Então, a gente vai ter esses órgãos como uma função de proteção, tá bom? Eles vão ser, se vocês lembram, obviamente, nos ossos longos a gente vai ter corpo, extremidade, tipo diáfise. Aqui nos ossos largos ou planos, a gente vai ter faces e bordas. Vamos ter duas faces, a face interna e a face externa, e as bordas, tá bom? Aqui eu coloquei esses dois ossos como exemplo. Esse primeiro osso aqui, ele fica no tronco, tá bom? Na parte de trás, é o que a gente chama de escápula. É esse osso aqui que tem no desenho. E esse aqui, né, muito fácil, é o osso frontal, o osso da testa. As imagens reais aqui para vocês. A escápula real. Aqui eu não achei uma imagem do osso frontal real, mas tá aqui uma foto do crânio. Os ossos curtos. Os ossos curtos, eles vão ter um formato meio cúbico. Então, o comprimento, a largura e a espessura vão ser quase equivalentes. Aqui eu botei igual, mas, obviamente, não vão ser todos quadradinhos, dadinhos exatamente, né? Eles são equivalentes, quase equivalentes. E, se vocês lembram um pouco da física, um osso assim, ele vai ter uma resistência maior do que um osso longo, porque na parte do osso longo, no corpo dele, ele é mais fino, então ele quebra. Então, tanto que assim, é muito mais fácil a gente quebrar um braço do que a gente quebrar um desses ossos curtos, tá bom? E se vocês pensarem num dado, por exemplo, que é um formato mais cúbico, a gente tem faces, certo? Aqui eu coloquei as regiões, justamente regiões que têm grande resistência. Aqui dá pra ver, né, uma mão e um pé. Essa região dos ossos curtos é essa aqui, lilazinha, tá bom? E essa aqui é amarela. Não sei se dá pra ver direitinho aí, mas é meio amarela. Que é o carpo na mão e o tarso no pé. Se vocês pararem para refletir assim comigo, essa região da palma da mão, a gente tem onde a gente vai segurar peso, onde a gente vai se apoiar em caso de queda. No caso do pé, também, assim, né, onde a gente pisa, né, onde fica o nosso peso. Então, realmente, são regiões de grande resistência, tá bom? Que a gente vai ter. Eu botei a foto real aqui, ó, carpo, tarso. Uma foto de uma mão real e de um pé real, tá bom? Os ossos irregulares. Como o nome já diz, ele é irregular. Cada osso desse, ele tem um aspecto especial. Ele vai ter depressões e saliências que vão ser característicos daquele osso. Um exemplo, a gente tem as vértebras lombares. A gente tem também outros ossos que eu vou exemplificar para vocês quando a gente for ver o esqueleto. Mas aqui, ó, um exemplo, a vértebra lombar. Essa aqui é a foto, essa aqui é a imagem real. É bem parecido a imagem real. Geralmente eles são ossos que mesmo lá no laboratório eles são bem semelhantes ao que a gente vê nas fotos. Os ossos pneumáticos. Assim como os ossos regulares, eles têm um aspecto especial. E, Ellen, mas qual a diferença de ser um osso irregular para ser um osso pneumático? Se os dois têm um aspecto especial, têm características próprias. Os ossos pneumáticos, eles vão constituir os seios que a gente tem. Eu vou mostrar para vocês terem uma noção. Mas aqui a gente tem, por exemplo, o osso esfenoide, esse osso bonitinho em formato de borboleta. É o osso esfenoide. Essa imagem aqui, eu acho que é a imagem... Eu não botei imagem real. Não botei, porque essa imagem aqui tá bem semelhante. É isso que a gente vê no laboratório mesmo. Mas aqui, ó, a gente tem os seios da face. Então, a gente tem o seio frontal, o seio etmoidal, o esfenoidal, o maxilar. E esses ossos pneumáticos, eles vão constituir essas cavidades. Mas é importante de lembrar que esses ossos, no interior deles vai circular o ar, tá bom? Vamos lá.
Além disso, a gente tem os ossos sesamoides também. Esses ossos sesamoides, eles são ossos supranuméricos. Eles têm uma formação especial, diferenciada. Eles se formam na substância lá que fica nos tendões. Então, eles podem aparecer em qualquer pessoa, em qualquer, sabe, lugar. Quer dizer, em qualquer lugar não, né? Mas tem lugares que são bem frequentes, por exemplo, o pé, mas eles, cada um tem diferenciados, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo nos ossos sesamoides no pé. Coloquei aqui uma imagem da radiografia. Aqui, ó, ossos sesamoides. Na mão também, esse ossinho aqui, ó, que tá entre a setinha amarela e o meu cursor, é um osso sesamoide, tá bom? E mais a gente tem ossos sesamoides que são todo mundo tem, sabe? Um exemplo, a patela. A patela, ela é um osso sesamoide, mas todo mundo vai ter patela. Além disso, a gente tem outros ossos também, outro osso sesamoide frequente no carpo, que eu vou mostrar para vocês mais pra frente, tá bom? Então, a vascularização e a inervação. Os ossos, a gente às vezes pensa que não, mas os ossos eles têm uma vascularização bem abundante, tá bom? Se a gente lembrar que dentro do osso passa a medula óssea, a gente consegue ter essa noção melhor. Mas para esse suprimento sanguíneo chegar dentro do osso, a gente vai ter canais e forames nutrícios, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, eu não, é o monitor, vai mostrar para vocês na monitoria, que a gente consegue ver esses forames nutrícios. Mas aqui na foto a gente tem um exemplo, um canal nutrício, na artéria nutrícia, tá bom? E a inervação também, junto das artérias, passa também as fibras nervosas que vão inervar os ossos. A estrutura dos ossos. Assim como na morfologia, cada tipo de osso vai ter uma estrutura diferente. Nos ossos longos, nas epífises, a gente vai ter substância esponjosa. Na diáfise, a gente tem substância compacta. Essa imagem aqui vocês conseguem ver direitinho. Aqui a substância esponjosa, aqui a substância compacta, tá bom? A gente tem aqui, vou detalhar com vocês, a cartilagem articular. Aqui é o que a gente chama de linha epifisária. O que é a linha epifisária? É justamente a cartilagem epifisária. O contorno dessa cartilagem a gente chama de linha epifisária. Entre a epífise e a diáfise, adjacente a essa linha epifisária, a gente tem o que a gente chama de metáfise, que é uma zona intermediária, tá bom? A gente vai ter, revestindo esse corpo do osso, a gente tem periósteo. Na parte de dentro, a gente tem o que a gente chama de endósteo. Peri, a gente tem de periferia, endósteo dentro. A cavidade medular, onde passa a medula óssea. E aqui, ó, a artéria nutrícia, que passa dentro do forame nutrício. O forame é como se fosse um buraquinho, tá bom? Aqui uma imagem melhor. Aqui a gente tem vasos sanguíneos, né, artérias e veias. A linha epifisária, substância compacta, substância esponjosa. Essa imagem aqui tá errada. Essa legenda aqui. Medula óssea, que tá dentro do canal medular, ok? Os ossos largos. Nos ossos largos, eles são um pouco mais diferentes. A gente vai ter a face externa, que é essa aqui. Tá ruim de ver nessa imagem, mas se vocês repararem aqui, a constituição da díploide, ela é um pouco diferente da constituição da face. Essa face ela é mais compacta. Aqui, ó, face externa, face interna. Aqui a gente tem crânio, um osso do crânio. Vocês podem ver aqui epiderme, derme, hipoderme, a galha apneurótica, a dura mater. Se vocês lembram, a dura mater é uma das meninges, tá bom? Espaço subaracnóide. Os ossos curtos. Os ossos curtos, eles vão ser formados na extremidade por substância compacta e na parte interna a gente vai ter substância esponjosa. Função dos ossos, vamos lá. Primeiramente tem a sustentação, né, do corpo humano.
A proteção dos órgãos vitais, como é o caso das cavidades, a cavidade craniana, a cavidade torácica. Fixação muscular. Se vocês repararem nesses ossos que eu mostrei, eles são cheios de acidentes, né, de saliências, etc., que são justamente onde tem a fixação dos tendões, dos músculos. Ou as saliências também onde passam artérias, etc. A gente tem a formação do sangue, né, a hematopoiese, que acontece na medula óssea, e reservatório de íons. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o esqueleto em si. O esqueleto é formado por 206 ossos. A gente tem 28 ossos na cabeça. O ióide é um osso especial, ele é o único osso do corpo que ele não vai se articular com nenhum outro osso. Ele fica na região do pescoço, vou mostrar para vocês mais para frente. A gente tem 26 ossos na coluna, 25 no tórax, 64 no membro superior, 62 no membro inferior. Essa sigla aqui é MMSS, que significa membro superior, MMI, membro inferior. Então, além disso, também tem os ossos supranuméricos, né, que eu já falei. Então, nem todo mundo vai ter exatamente 206 ossos. Além disso, a gente tem o fator etário. Alguns ossos, eles vão sofrer anastomose conforme a gente vai crescendo. E, no caso, nossa, eu coloquei fator etário 2 vezes. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Então, 206 ossos é uma quantidade. São os ossos que todo mundo tem. Mas esse fator varia em virtude de outras coisas. Então, a gente vai dividir o esqueleto em dois. Como eu falei, o esqueleto axial, cabeça, pescoço e tronco. E o esqueleto apendicular, que são os membros. Membro superior, membro inferior, mais o cíngulo. O que é cíngulo? É a origem. Então, o membro inferior, a gente tem quadril como origem. E no membro superior, a gente vai ter aqui o cíngulo do membro superior, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui pela cabeça. Na cabeça a gente vai ter esses ossos. A gente tem frontal, esse osso azul. Esse osso verde aqui é o osso parietal. Esse osso rosa, osso temporal. Esse osso amarelo vai ser o esfenoide. Esse osso laranja, osso nasal. Esse osso verde, ó, preste bem atenção nisso aqui. Esse osso verde é a maxila. O maxilar, que muita gente chama a essa região aqui, não é maxilar, tá bom? Essa região é a mandíbula. A maxila é essa região verde. A mandíbula é essa região aqui, meio marrom, bege. Aqui esse osso laranja é o zigomático. Esse osso lilazinho aqui é o lacrimal. Esse osso aqui é o vômer, concha nasal inferior, tá bom? Não se desesperem, vocês vão pegar isso. Aqui vai ter a lista de todos os ossos da cabeça. Eu não coloquei foto, mas a gente tem também martelo, bigorna e estribo. Não, acho que eu coloquei foto. Enfim, vou mostrar pra vocês. Sim, e o ióide, ele entra com o osso da cabeça, tá bom? Eu coloquei ali separado pra dar uma ênfase, mas ele entra com o osso da cabeça. E lembrando, sempre que vocês forem ver 206 ossos, não quer dizer que são 206 nomes. Muitos ossos, eles são pares. Por exemplo, o parietal. A gente tem osso parietal de um lado, osso parietal do outro, entra como 2 ossos, tá bom? Mas são os ossos parietais. Aqui, ó, essa é uma vista anterior da cabeça. Lembra, anterior, antes, essa região aqui da frente. Aqui uma vista lateral do crânio, tá bom? A gente tem aqui, que a gente não conseguiu ver na outra foto, occipital. O osso occipital é esse aqui, da nuca, tá bom? Deixa eu ver se teve mais algum que a gente não viu. Não, acho que foi só esse. Mas vamos lá. Frontal, parietal, esfenoide, temporal,
Ó, uma curiosidade, esse osso temporal é porque nessa região aqui da cabeça é onde surgem os primeiros cabelos brancos. Temporal vem de tempo. Eu não sei se isso é verdade, mas foi o monitor meu que falou que é onde surgem os primeiros cabelos brancos, então temporal por causa da passagem do tempo, tá bom? Uma curiosidade aí interessante pra vocês. O lacrimal, maxila, mandíbula, tá bom? Zigomático. Vamos lá. Aqui a gente tem um corte sagital mediano. Vocês lembram o sagital? Sagital corta no meio, divide em metade direita e metade esquerda. Mediano quer dizer que ele passou exatamente na linha mediana do corpo, tá bom? Exatamente no meio. O que é que a gente não estava conseguindo ver na outra imagem que a gente vê agora? O osso palatino, que é esse osso aqui, ó, rosinha. Um rosa meio salmão, tá bom? O etimoide também, mas acho que o etimoide a gente viu na outra foto. Nasal, a concha nasal inferior, aqui também, tá bom? Occipital, ele vem aqui, ó, até embaixo. Parietal, temporal, tá bom? O vômer, essa lâmina aqui. A base do crânio, uma vista inferior. Você pega, pega o crânio, vira ele de cabeça para baixo. O que é que você vê? Isso aqui. Se vocês verem que a gente tem a arcada dentária, a superior, né? A gente tirou a mandíbula. A gente tem aqui, ó, o osso palatino, que é esse aqui. O vômer, o esfenoide, que é esse outro amarelinho. O frontal a gente consegue ver aqui. O zigomático, temporal, parietal, occipital, tá bom? Aqui o hioide para vocês. Aqui a mandíbula, tá bom? E aqui tem o hioide. Como eu falei, ele não se articula com nenhum outro osso. Aqui, ó, martelo, bigorna e estribo. Se vocês olharem essa foto aqui, vocês vão conseguir ver como eles são pequenininhos. Esse aqui é um dedo, tá bom? A falange distal do dedo. E vocês conseguem ver como ele é pequenininho. Eles são pequenininhos, tá bom? Aqui tá a localização deles. Martelo, bigorna, estribo. Agora vamos para a coluna. Como é que a gente vai dividir a coluna? A gente tem 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, sacro, cóccix. Vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacro, cóccix, tá bom? Se vocês repararem, cada conjunto de vértebra ela tem características diferentes uns das outras. As lombares elas não são iguais às cervicais nem às torácicas. E vocês vão ter que diferenciar isso. Ellen, a gente tem que saber diferenciar cada vértebra? Não. Vocês vão ter que saber diferenciar se é uma vértebra cervical, se é uma torácica, se é uma lombar, tá bom? E aqui que são especiais que tem nomes, nomes especiais, o Atlas, que é C1, a primeira vértebra cervical, e o Axis, que é C2. Tórax. O tórax é formado por costelas verdadeiras, costelas falsas e o externo. Costelas verdadeiras são 7, costelas falsas são 5. Ó, aqui. Não, aqui tá certo. Ó, aqui tem 14 e 10 porque são 2 de cada lado, tá bom? Então, sempre que eu for colocar, eu vou colocar do lado o número que tem, considerando direito e esquerdo. Mas são 7 costelas verdadeiras, essas 7 primeiras, e 5 costelas falsas, tá bom? Ou flutuantes, a falta dos flutuantes. E a gente tem também o externo. O externo a gente vai ter o corpo do externo, o manúbrio e o apêndice tifoide. Membro superior. No membro superior a gente vai ter clavícula, que aqui nessa imagem ela parece adicionada, mas vocês vou mostrar a imagem dela completa. A escápula, o húmero, a ulna e o rádio. Se vocês são a vista anterior, lembrem da posição anatômica, tá bom? A palma da mão voltada para frente, então a gente tem o rádio mais lateral e a ulna mais medial. O rádio junto da
do polegar e a ulna do dedo mínimo. O carpo, a gente tem esses ossinhos aqui, tá bom? São 8 ossos. Eu decorei numa ordem, vocês podem decorar em qualquer outra ordem, mas eu decorei assim, ó. Aqui a gente tem um polegar. Então, do polegar, fazendo a volta, a gente tem o trapézio, trapezoide, captato, amato, pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide. O pisiforme, ele é um osso supranumérico. Aquele que eu tinha falado para vocês que tinha no carpo, é o pisiforme, tá bom? A gente tem também o metacarpo, que são esses ossos aqui junto do carpo, e as falanges. A gente tem 5 ossos metacarpais, 5 falanges proximais, mais próximas da origem, lembra? 4 falanges médias, 5 falanges distais. O polegar ele não tem falange média, tá bom? Se vocês olharem no dedo, nos outros 4 dedos, a gente vai ter 3 regiões nos dedos, e no polegar só tem 2, justamente porque o polegar não tem falange média. Aqui tem uma radiografia, é uma radiografia anteroposterior da mão e do punho. Aqui vocês podem ver os ossos do carpo, metacarpo, falange, tá bom? A articulação aqui do carpo com a unha e o rádio. Membro inferior. No membro inferior, a gente vai ter o osso do quadril, que é esse aqui, que ele a gente divide em 3, mas vocês vão ver isso na monitoria de osso do quadril. O fêmur, a patela. Não aparece aqui, mas eu vou mostrar para vocês depois. Tíbia e fíbula, tarso, metatarso, falange. Aqui a gente tem o osso do quadril, tá bom? A gente tem no quadril isquio, ilho e pubis. O fêmur. Aqui a gente tem uma vista anterior do fêmur, tá bom? Epífise e a diápse. A tíbia e a fíbula. A tíbia ela é mais calibrosa, ela é mais medial, a fíbula é mais lateral. Tem um macetezinho que a fíbula ela fica para fora. O F de fíbula fica F para fora. Lembrem sempre disso. A tíbia medial, a fíbula lateral, tá bom? Aqui a gente tem, ó, fêmur. Nessa imagem a gente não tem uma patela. Fêmur, tíbia, fíbula. Aqui a gente tem o tarso, metatarso, falanges, tá bom? Aqui os ossinhos do pé. A gente vai ter o calcâneo, que é esse osso aqui. O talos. Navicular. O navicular tem uma forma de nave, se vocês observarem. O cuboide, que ele parece um cubo realmente. E os cuneiformes. Cuneiforme lateral, intermédio, medial. Metatarso, 5 metatarsais. 5 falanges proximais, 4 falanges médias, 5 falanges distais, igual na mão, tá bom? Aqui uma vista lateral do pé. O calcâneo é esse osso aqui do calcanhar. O talos. Navicular, cuboide, cuneiforme. Nessa vista aqui a gente não consegue ver o cuneiforme medial. Metatarso, falanges, tá bom? Pronto, gente, foi isso. Aqui a gente viu rapidinho os ossos. Não se desesperem, como eu falei, a gente vai ver isso ao longo do período, os ossos diferenciados, um por um. Tem que saber todos os ossos? Tem que saber o nome de todos os ossos. Ela vai colocar na prova prática lá um alfinetezinho em cima de um osso e vai perguntar que osso é esse. Então você tem que saber o nome de todos os ossos, inclusive do carpo, do tarso, que são ossos que são muitos, assim, com nomezinhos bem específicos, mas tem que saber também. E é isso, gente. Obrigada. A próxima monitoria vai ser de mueologia, não vai ser comigo. Tá bom? Estudem direitinho. Depois eu mando os slides para vocês. Talvez.